Olá, eu sou Ivan Batista e seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Renovável. No vídeo de hoje, nós iremos tratar de um assunto muito interessante que gera muitas dúvidas nas pessoas, nos clientes atualmente, onde o que é melhor? Eu instalar na minha residência um sistema on-grid ou um sistema off-grid? Vamos entender a diferença entre os dois e quais as vantagens e as desvantagens entre esses dois sistemas. Já é atualmente viável possuir um sistema off-grid? Existe alguma possibilidade entre esses dois sistemas, entre o on-grid e o off-grid? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, então vem comigo. Sistema on-grid e sistema off-grid. O que é isso e quais as diferenças entre os dois? O sistema on-grid, como o próprio nome já diz em inglês, on significa ligado e grid é rede. Isso significa que o seu sistema fotovoltaico ele está ligado à rede da distribuidora de energia local da sua cidade. Ele está 100% ligado. Inclusive, isto também é a dúvida de alguns clientes. Quando falta energia na concessionária, eu fico também sem energia na minha casa, caso eu tenha um sistema solar fotovoltaico on-grid? A resposta é sim, você vai ficar sem energia também. Inclusive, isso já foi explicado em alguns vídeos meus atrás. Para quem não assistiu, vale muito a pena assistir esses vídeos. Então, o sistema on-grid, por ele ser 100% dependente da energia da rede da distribuidora, quando faltar energia na rua, né, como as pessoas falam, na distribuidora, quem possui o sistema fotovoltaico on-grid também ficará sem energia por uma questão de segurança, tanto dos equipamentos como segurança das pessoas. Pois bem, o sistema off-grid, ele é, portanto, o contrário, o oposto do sistema on-grid. Off é, no inglês, uma sigla para desligado e grid é rede. Então, ele é desligado da rede da concessionária. Sim, 100% desligado da rede da concessionária. Significa, então, se você possui um sistema off-grid na sua casa, você é totalmente independente. Você pode inclusive dar baixa do seu medidor de energia e você não vai ter relacionamento mais nenhum com a distribuidora de energia. Isso parece ser uma opção excelente, até porque em muitos estados, principalmente no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, os consumidores possuem muitos problemas com as distribuidoras local, que cometem muitos erros, que têm taxas altíssimas de preço de energia muito alto. Então, o sonho realmente dessas pessoas, esse é o feedback que nós temos aqui na empresa, é ficar totalmente livre das concessionárias. Porém, o fato é, e essa é a pergunta principal, é possível, já é possível que eu tenha, em vez de um sistema on-grid, um sistema off-grid instalado na minha casa, ou no meu comércio, seja lá o que for? É isso então que nós vamos ver aqui. Primeiramente, vamos detalhar um pouquinho quais equipamentos são utilizados em um sistema e em outro. No sistema on-grid, você vai ter painéis fotovoltaicos ligados em série, um inversor de frequência que servirá para transformar a corrente contínua vinda dos módulos em corrente alternada, que é a corrente utilizada nos nossos equipamentos. E, além disso, você vai ter dispositivos de proteção, tanto do lado de corrente contínua como do lado de corrente alternada. Esses dispositivos de proteção são disjuntores e DPS. DPS é dispositivo de proteção contra surto, que é um elemento que vai proteger os teus equipamentos fotovoltaicos contra raios que caiam próximo, raios que caiam na rede, ou até mesmo uma elevação da tensão, que a gente chama de surto de tensão, que haja na rede. E além disso, são os cabos.
fios, os cabos normais que vão interligar todos esses equipamentos. Já no sistema off-grid, além de todos esses equipamentos, o seu inversor de frequência, ele terá que ser off-grid. Ele vai fazer a mesma função, que é transformar a corrente contínua em corrente alternada. Porém, uma parte da corrente contínua, ele não vai transformar em corrente alternada, porque ele vai ter que alimentar as baterias também. E esse é mais um equipamento que você vai ter que ter no off-grid, um pack de baterias. Além disso, você vai ter que ter um regulador, que é chamado de controlador, para essas baterias. Então, além da placa, no sistema off-grid, você terá um inversor off-grid, baterias e um controlador de carga. Como funciona um sistema on-grid? No sistema on-grid, se está durante o dia, está sol, mesmo com tempo nublado, o seu sistema, o seu gerador fotovoltaico, ele irá gerar energia. No momento em que você está consumindo energia durante o dia e gerando também, porque está durante o dia, essa energia que você está consumindo, ela vai vir direto das placas. Então, o fluxo a energia vem da placa, passa pelo inversor, converte essa energia em corrente alternada e alimenta os seus equipamentos que estão sendo utilizados naquele momento. A energia que sobra nesse processo, ela vai ser enviada para a rede da concessionária, que vai ser tido como sua bateria virtual. Então a energia vai ficar lá na rede da concessionária. No momento que você precisar dessa energia, por exemplo, todas as noites. À noite, o teu sistema fotovoltaico estará desligado, porque não existe sol. Então ele vai desligar. A concessionária vai te enviar de volta a energia que você gerou durante o dia. E essa energia que sobrou daquele processo, onde você gera, consome, o que sobra vai para a rede da concessionária, essa sobra ela vai te devolver à noite. Ainda assim, no final do ciclo de leitura da concessionária, vamos chamar no final do mês, né, quando a sua conta de energia chegar, se ainda assim sobrou energia, se você não gastou toda a energia que você gerou naquele mês, essa sobra de energia vai ficar acumulada para você durante até 5 anos. Você pode usar essa energia em até daqui a 60 meses. E entendendo que essa energia ela é acumulativa. Então, se a cada mês você gerar a mais do que consumir, a energia vai acumulando para você. E naquele mês que você precisar de energia, ou seja, que você consumir a mais do que a geração, a concessionária vai te devolver essa energia que você precisa. Então esse é o princípio básico de funcionamento do sistema on-grid. Já no sistema off-grid, todo o processo ele fica dentro da sua residência. Então, você vai ter o consumo simultâneo também. Ou seja, o que é o consumo simultâneo? Quando você está gerando e você está consumindo ao mesmo tempo, essa energia que você está consumindo vem direto da placa. Então, o seu inversor de frequência transforma essa energia de forma contínua em alternada, alimenta o seu equipamento elétrico. O que sobra de energia dessa operação, em vez de ir para a rede da concessionária, como nós falamos no caso do sistema on-grid, essa energia ela vai para as baterias, alimentando e recarregando então essas baterias. Durante a noite, quando faltar o sol, não tiver mais sol, o seu sistema será desligado e esse inversor de frequência off-grid vai permitir que agora o fluxo de energia seja da bateria para os seus equipamentos. Então, esse inversor de frequência no sistema off-grid, ele vai estar funcionando tanto durante o dia como
à noite. Já o inversor on-grid, ele fica ligado somente durante o dia. Entendendo o funcionamento do sistema on-grid e do sistema off-grid, muitos então irão pensar, ora, então eu vou adquirir um sistema off-grid, onde eu não vou depender da rede da concessionária, eu não vou pagar taxas mínimas de energia, eu não vou pagar iluminação pública, eu não vou pagar imposto, né? Seria uma maravilha. Mas é vantajoso, é viável financeira e tecnicamente hoje se ter um sistema off-grid? Esse é o propósito principal do vídeo de hoje. Para entender se é viável ou não, nós precisaríamos responder algumas questões. Eu trouxe aqui então uma série de perguntas para nós respondermos, para então entendermos se é viável ou não se ter um sistema off-grid. Então a primeira pergunta que eu trouxe aqui para vocês é: o local onde você pretende instalar um sistema fotovoltaico é atendido pela rede elétrica da distribuidora? Ou seja, na sua casa existe rede da distribuidora passando ali? Você tem um medidor de energia? Ou você mora num local isolado, numa área remota, onde você não é atendido pela rede da concessionária? Bom, essa é a pergunta principal, a primeira pergunta que você deve fazer. Então, se você é atendido, como na grande maioria dos casos, será pela rede da concessionária, a princípio, não é viável você instalar um sistema off-grid. Isso porque um sistema off-grid, hoje, ele vai ser muito caro, muito alto o valor de aquisição, e nós ainda temos um problema mundial e principalmente aqui no Brasil, que é quanto à tecnologia de baterias. E nós podemos enxergar isso muito bem no nosso dia a dia com os nossos próprios equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks, enfim. Para quem tem muito aplicativo, por exemplo, no celular, utiliza muito o WhatsApp, é como eu, por exemplo, sabe o quanto é complicado administrar uma bateria, que é uma bateria de lítio, que é uma tecnologia de ponta hoje de baterias. Mas eu, pelo menos, tenho que recarregar o meu celular todos os dias. Imaginem para manter uma casa durante 24 horas, durante 30, 31 dias no mês. Seria uma operação muito complicada, muito complexa e muito onerosa. Além dessa aquisição desse sistema ser muito mais caro do que um sistema on-grid, algo em torno de 4 ou 5 vezes mais caro do que um sistema on-grid, ainda existe a questão de reposição desse banco de baterias. Os tipos de baterias mais utilizados hoje para um sistema off-grid são as baterias ainda de chumbo ácido. E essas baterias de chumbo ácido, o pessoal chama de bateria de caminhão, por exemplo, eles têm uma vida útil muito curta. Um tempo de carga e descarga realmente curto, onde ele deve durar em torno de 3 anos ou menos do que isso na sua casa. Então imagina, de 3 em 3 anos você tem que trocar o seu banco de baterias, que será o elemento mais caro da sua instalação. Já as baterias que poderiam resolver esse problema substituindo as de chumbo ácido, que são as baterias de lítio, as baterias de gel, que nós vamos ver um pouquinho sobre elas, são baterias muito mais caras, tem sim um tempo de vida útil bem maior, 10, 15 anos, mas muitas delas ainda estão indisponíveis aqui no Brasil. Então, respondendo essa primeira pergunta, se você tem acesso à rede da concessionária, não é viável financeiramente, o sistema não vai se pagar para você ter um sistema isolado, um sistema off-grid. Porém, se você mora numa área isolada, se você tem um chalé, por exemplo, na montanha, onde a sua carga ela é pouca e você realmente não tem acesso à rede da concessionária, aí seria uma excelente opção você optar pelo sistema off-grid. A segunda questão é:
quais os tipos de carga você possui na sua casa ou no seu comércio, enfim. Existem bombas, motores, chuveiro elétrico, ar-condicionado. Bom, quanto maior a potência do aparelho, maior será a quantidade de energia que você vai ter que ter para alimentar esses aparelhos. Sendo assim, se torna cada vez mais inviável você ter um sistema off-grid. A terceira pergunta que eu trouxe para vocês é: qual o seu objetivo em ter um sistema fotovoltaico na sua residência, por exemplo? É economia de dinheiro? Ou seja, eu quero economizar com o custo de energia que eu pago à distribuidora. Se for por economia, esquece também o sistema off-grid, porque hoje, atualmente, veja bem, nós estamos em 2023, isso vai mudar, mas atualmente o retorno de investimento desse projeto, do sistema off-grid, é muito longo, ele vai se estender muito, e quando você pensar em recuperar o seu investimento, em retornar o que a gente chama de payback, você já vai ter que trocar o seu inversor off-grid, que ele vai ter uma vida útil de uns 15 anos aproximadamente. Você já trocou o seu banco de baterias ou vai ter que trocar, dependendo do tipo de baterias. Então é possível que esse valor nunca retorne para você. Ah, mas o meu objetivo não é financeiro somente, o meu objetivo também é sustentável. Também esquece o sistema off-grid hoje. Por quê? Por causa do descarte das baterias. Nós sabemos que um sistema fotovoltaico é uma energia sustentável, é uma energia limpa, é uma energia renovável. Porém, o problema é, na construção desses equipamentos, gera-se gases de efeito estufa. Por exemplo, na construção das baterias. E depois no descomissionamento, que é o descarte delas. Agora imagina você ter um banco de baterias de chumbo ácido, por exemplo, onde você tem que renovar esse banco, ou seja, descartar essas baterias a cada 3 anos. Com certeza isso vai agredir o meio ambiente. Então, se o seu pensamento for economia de dinheiro, você não terá o sistema off-grid. Se for sustentabilidade, você também não terá no sistema off-grid. A quarta questão é espaço na sua residência para, eu diria, uma área técnica para você armazenar esse banco de baterias. Eu digo para vocês que deve ser uma área técnica onde ela tem que ser acessada somente por pessoas capacitadas. Imagine isso. Crianças, nem pensar. Pessoas sem EPI, sem equipamento de proteção individual, nem pensar. A tensão ali, a voltagem, ela é muito alta porque essas baterias estarão ligadas, muitas delas em série, elevando muito essa tensão. Esse local, ele deve ser refrigerado. Então tem que ser realmente uma área técnica. Você pode disponibilizar uma área dessa para você na sua residência, por exemplo. E se for uma residência média para cima, eu te digo que essa área teria que ser muito grande. Uma área bem grande para poder compor todo esse banco de baterias. Pois, se sua resposta for não, esqueça o sistema off-grid. Bom, vamos falar um pouquinho sobre valores e os tipos de tecnologia de bateria que nós temos hoje já no mercado mundial, tá bom? Não necessariamente do Brasil. Muitas dessas baterias que eu vou falar ainda não tem disponíveis aqui no Brasil, mas nós já temos uma luz que nos mostrando que será sim uma tendência para o futuro a utilização do sistema off-grid. Em questão de valores, só para vocês terem uma ideia, atualmente, para uma residência em torno de 500, que tenha um consumo em torno de 500 a 600 kWh mês, ele teria um investimento, teria que dispor de um investimento inicial de aproximadamente R$ 75 mil para um sistema off-grid.
Utilizando baterias de chumbo ácido. Então essas baterias de chumbo ácido, elas são muito grandes, são muito pesadas, então aquela questão que eu falei, por exemplo, do espaço, você terá que ter um espaço muito maior para essas baterias, e são baterias com curto tempo de vida útil. Então, praticamente de 3 em 3 anos, você vai ter que fazer a substituição desse banco de baterias. Então, aproximadamente R$ 75 mil de início e mais um capital para fazer a substituição dessas baterias a cada 3 anos. E quais as opções que nós temos que não seja, então, as baterias de chumbo ácido? Nós temos, então, as baterias de íon lítio, que é a mesma bateria, por exemplo, das que nós usamos nos nossos aparelhos celulares. As baterias de gel, por exemplo, essas substituem excelentemente bem as baterias de chumbo ácido, e essas baterias têm um tempo de vida útil, podem ter um tempo de vida útil de até 15 anos. Além disso, essas baterias não viciam, tá ok? E elas podem receber uma descarga completa. Isso é muito bom porque você vai utilizar todo o potencial, toda a energia da sua bateria para depois carregá-la novamente. Sabemos que a bateria de chumbo ácido, nem pensar nisso. Todos já ouviram falar, por exemplo, com as baterias de placa de carro, que você esqueceu você esqueceu o farol do seu carro ligado, por exemplo, e a bateria descarregou e ela colou as placas, não é isso? Essas baterias de chumbo ácido, elas não podem descarregar por completo. Já as baterias de íon lítio pode, então isso é uma vantagem gigante. E quais as baterias que nós temos hoje disponível no mercado? E isso é importante salientar mais uma vez, no mercado mundial, não necessariamente a grande parte dessas baterias não estão disponíveis ainda no Brasil. Nós temos o que seria o top de bateria solar hoje, a bateria Tesla Powerwall 2, bateria da Tesla. Essa bateria, uma bateria só. Agora vocês veem que excelente, porque nós falamos de você ter um cômodo na sua residência para guardar um banco de baterias. Essa bateria Powerwall 2 ou Powerwall 2, uma bateria apenas dessa, ela vai te gerar uma capacidade de 14 kWh por dia. Pronto, é o que uma residência que tem um consumo de 500, 600 kW precisa, algo em torno de 14 kWh dia. Essa bateria hoje ela está no valor de $7 mil. Depois, nós temos a bateria da LG, a Shenhesu 10, que ela vai gerar uma capacidade aproximada de 9,8 kWh de energia dia, e ela também está no custo de $7 mil aproximadamente. Essas baterias não existem ainda disponível no mercado brasileiro. Em terceiro lugar, nós temos a bateria solar Ampetus Super Lithium, que ela gerará um total aproximadamente de 3 kWh dia. Ela varia no valor de aproximadamente $1.840. Vejam, então nós saímos da Powerwall 2, que vai gerar um total de 14 kWh dia, bateria essa da Tesla, para essa bateria de super lítio, que vai gerar apenas 3 kWh dia. Quantas baterias, após ter falado dos tipos de baterias disponíveis hoje no mercado mundial, então quantas baterias eu vou precisar para o meu sistema residencial, caso depois de assistido todo esse vídeo, eu ainda queira fazer um projeto off-grid? Se você considerar as baterias de chumbo ácido, seria muito complicado falar isso aqui nesse vídeo. Então vocês teriam que procurar uma empresa como a IPK, Green Energy, por exemplo, que poderia montar um projeto para você e daí dimensionar o tamanho do seu banco de baterias. Mas tomando como exemplo as baterias de íon lítio, o que fica mais fácil de nós visualizarmos aqui, vamos supor que a sua residência ela tenha um consumo diário de aproximadamente 16 kWh. Esse é o consumo mais ou menos de uma residência de padrão médio hoje, tá ok?
Cerca de 70% desse consumo, ele vai ser no finalzinho da tarde e à noite, considerando que as pessoas trabalham, as crianças vão para a escola, então a utilização da casa, ela começa mais no finalzinho da tarde e durante a noite. Pois bem, se você está utilizando um sistema on-grid, nós diríamos que 70% então do seu consumo, ele vai vir da rede da concessionária. Então é como eu estava explicando no início do vídeo. O que sobra de energia durante o dia, você envia para a rede da concessionária e durante a noite ela vai te devolver como créditos de energia, que está dentro desses 70% que você vai precisar. Os 30% serão desse consumo simultâneo, é onde você está gerando e consumindo ao mesmo tempo. No caso de um sistema off-grid, como nós também já pudemos ver aqui nesse vídeo, você, em vez de injetar a sobra de energia para a concessionária, você vai injetá-las para o seu banco de baterias. Então, você vai precisar utilizar a energia desse banco de baterias cerca de 70% do seu consumo. Se nós estamos, então, tomando como exemplo aquele consumo de 16 kWh por dia, você vai precisar de cerca de 11,2 kWh da sua bateria. Ora, 11,2 kWh, como eu falei que a bateria da Tesla, a Powerwall 2, a Powerwall 2, ela te gera aproximadamente 14 kWh de energia por dia, ela te entrega, tá? Gerar, esse termo ele fica um pouquinho errado, né? Mas ela te entrega de energia cerca de 14 kWh por dia, então ela vai te atender muito bem. Então você precisaria de uma bateria dessa da Tesla Powerwall 2. Então, como vocês podem perceber, quando esses equipamentos, essas baterias chegarem, estiverem disponíveis no mercado brasileiro, e quem irá fazer a aceleração dessa tecnologia de baterias serão os carros elétricos. Também nós fizemos uma série de 3 vídeos aqui no canal falando sobre os carros elétricos. Eles é quem irão impulsionar o mercado de armazenamento de energia, o que ficará cada vez mais possível você adotar um sistema off-grid. E já sabendo que quando isso for viável financeiramente, tecnicamente, você já tem a solução, que serão as baterias de íon lítio. Após todas essas informações sobre o sistema on-grid e sistema off-grid, vocês poderiam perguntar, poxa Ivan, mas não existe um sistema intermediário onde pelo menos eu fique com energia de backup, ou seja, se faltar energia na concessionária, eu continue com energia na minha casa? A resposta é sim, existe, que é o chamado sistema híbrido. E existem inversores já hoje no mercado que são inversores híbridos. Nesse sistema, você vai adotar um banco de baterias muito menor, muito mais simples, porque esse banco de baterias ele vai atuar somente como um backup, como já foi falado. Ou seja, faltou energia da concessionária, você continua com energia. Mas naquele período pouco, de 30 minutos, 1 hora, durante um mês, por exemplo, eu posso dimensionar um sistema que, contando que a cada mês, todos os meses, falta 1 hora de energia na minha casa. Então você vai reduzir muito o banco de baterias. Aí sim, já é bastante viável, tá bom? E isso vai fazer também com que as suas baterias, se você usar o chumbo ácido, por exemplo, o tempo de vida útil delas seja maior do que 3 anos. Por quê? O número de carga e descarga dela vai ser muito menor, porque você vai utilizar menos dela. Porém, aí já vai ficando um pouquinho mais complicado, é que os clientes eles nos procuram perguntando, tá, mas durante o dia eu sei que o meu sistema vai ficar conectado à rede da concessionária, mas eu quero utilizar as baterias todas as noites. Para evitar, por exemplo, o pagamento de imposto, onde sempre que, todas as noites, quando
Todas as noites, quando a concessionária me entrega energia, ela cobra imposto nessa operação, que é o ICMS. Além de, atualmente, em função da Lei 14.300, e nós faremos um vídeo aqui somente de Lei 14.300, você irá pagar uma porcentagem da TUSD, que é a tarifa do sistema de distribuição. Então, um cliente querendo evitar esse custo pode pensar em colocar um banco de baterias somente para alimentar a casa dele durante a noite. Mas lembra que nós falamos lá quando eu fiz o dimensionamento da bateria da Tesla Powerwall 2, dizendo que você só vai precisar de uma bateria e que cerca de 70% do seu consumo é à noite, é no final da tarde para a noite? Pois é. Então, a maior quantidade de energia que você vai utilizar vai ser nesse período, vai ser à noite, vai ser no final do dia, o que ainda assim vai exigir muito e um banco de baterias muito poderoso para isso, tornando ele, então, inviável financeiramente, caso o seu objetivo seja economia financeira, e também, sustentavelmente, não é a melhor escolha. Esse, então, era o tema que eu quis trazer para vocês hoje, tema de muita dúvida, realmente, sobre o sistema on-grid e sistema off-grid. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei o prazer em responder. E não se esqueçam sempre de se inscrever no meu canal, isso é muito importante para que este e muito mais vídeos possam chegar a todas as pessoas. Deixem seu like, deixem sua curtida, ativem o sininho da notificação, porque todos os dias nós produzimos vídeo aqui para o canal. E é muito importante que pode chegar um vídeo para você que você precise muito dessa informação. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.